Mais um dia muito difícil para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue internado no Hospital DF Star em Brasília, no Distrito Federal. Já há quase 20 dias eu vou trazer para vocês novas informações. Gente, a situação crítica de Bolsonaro em relação à sua saúde traz consequências que se acumulam com todos os problemas que ele tem neste momento. Eu estou falando não só por ele ter ficado inelegível por 2 ações, mas também, gente, uma nova situação que chega para entristecer os eleitores de Bolsonaro que não estavam esperando por essas informações, tá bom? Vocês ficaram sabendo daquela fraude do INSS, né? Vocês ficaram sabendo, são bilhões e bilhões de reais envolvidos. Agora eu quero que vocês prestem atenção, gente, porque o chefão dessa história toda se chamava o careca do INSS. Ele doou R$1 milhão para a campanha do Bolsonaro em 2022 e eles já estariam envolvendo o Bolsonaro também nessa fraude, que começou, aliás, no governo Temer, né? E continuou no governo Bolsonaro até agora, no 2º ano do presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva. Então são várias informações chegando nesse momento. Claro, muito importante aí a saúde de Bolsonaro, com um novo boletim médico que foi divulgado pelo hospital nas últimas horas, mas também informações sobre Bolsonaro ter ficado inelegível em 2 ações e também essa nova bomba sobre Bolsonaro envolvendo o nome dele aí na fraude do INSS, que deu prejuízo bilionários ao governo brasileiro e a todos os aposentados que foram afetados. Preparem o coração porque as informações são muito importantes a partir de agora, mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e claro, não esqueça de deixar o seu comentário que é muito importante, o Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão, a família segue crescendo. Já somos quase 566 mil inscritos, 167 milhões de visualizações. Bem, gente, vamos começar então com as atualizações sobre o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro, que permanece na UTI com quadro estável e evolução na dieta, diz boletim médico. De acordo com um boletim médico, o ex-mandatário aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina, o que permitiu o avanço para uma dieta líquida. Ex-mandatário segue internado no DF Star e sem previsão de alta, há quase 3 semanas após novo procedimento para tratar obstrução intestinal. Jair Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star em Brasília, onde permanece na unidade de terapia intensiva, a UTI, sem previsão de alta, segundo o boletim médico divulgado hoje. Bolsonaro apresenta melhora progressiva dos movimentos intestinais espontâneos e já teve retirada a sonda nasogástrica. Procedimento realizado na última terça-feira. A equipe também informou que ele aceitou bem a oferta de água, chá e gelatina, o que permitiu o avanço para uma dieta líquida. Ainda na última segunda-feira, o ex-mandatário havia deixado o regime de nutrição parenteral exclusiva, método de alimentação intravenosa, e passou a ingerir líquidos por via oral. A internação atual teve início há quase 3 semanas atrás, após Bolsonaro ser submetido a uma nova cirurgia para corrigir uma obstrução parcial no intestino. No dia 13 de abril, ele passou por um longo procedimento cirúrgico com cerca de 12 horas de duração, voltado à remoção de aderências e à reconstrução de parte da parede abdominal. Essas complicações são comuns em pessoas que já passaram por cirurgias na região e podem provocar dor, bloqueios intestinais e outros sintomas. Essa foi a 6ª cirurgia pela qual Bolsonaro passou em decorrência das sequelas do episódio registrado em Juiz de Fora durante a campanha presidencial em 2018. Melhoras aí para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Gente, agora vamos falar um pouquinho sobre essa notícia que também chegou e, claro, tem incomodado muito os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já inelegível em 2 ações, Bolsonaro continua sofrendo derrotas no TSE. PGR nega pedido do ex-presidente para ter acesso ao inquérito das milícias digitais em uma das 14 ações que ainda tramitam na Corte Eleitoral. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer contrário ao compartilhamento das provas obtidas no inquérito das milícias digitais com o Tribunal Superior Eleitoral.
especialmente para um dos casos em que se pede a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque, mesmo já com 2 condenações eleitorais e oficialmente no banco dos réus do Supremo por tentativa de golpe de Estado, ele ainda tem algumas pendências na Justiça Eleitoral que podem deixá-lo inelegível mais uma vez. O parecer enviado na noite da última terça-feira, dia 29, usa como argumento o fato de que o inquérito ainda não foi encerrado e, por isso, suas diligências precisam ser preservadas. A concessão de cópia integral ou parcial para instrução de procedimento de natureza e jurisdição diversa poderá, nessas circunstâncias, comprometer a realização de diligências que ainda estejam pendentes de cumprimento pela autoridade policial, bem como resultar na realização de um juízo prematuro e reduzido sobre o que seja útil ou não ao objetivo da citada, diz o Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti, em sua manifestação. Gente, já inelegível por 2 vezes, estão querendo fazer o homem ficar inelegível mais uma vez, vão ser 3 vezes, mas de qualquer forma, são só 8 anos que ele não poderá se candidatar. Bem, careca do INSS, sim, o cabeça, o número 1, aquele que organizava toda essa fraude, ele doou R$1 milhão à campanha de Bolsonaro em 2022. O empresário acusado de envolvimento no esquema de descontos ilegais de aposentadoria, Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, doou R$1 milhão para a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. O nome e o CPF de Antônio Carlos Camilo Antunes constam no site do TSE como doador de campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022. A doação foi feita no dia 12 de setembro de 2022, segundo o tribunal. O número do CPF é o mesmo que aparece nos documentos oficiais das investigações contra ele, como é o caso do escândalo do INSS. Antunes ficou conhecido como Careca do INSS. Ele foi um dos alvos da Operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira para combater descontos irregulares em benefícios de beneficiários. Segundo a investigação, o papel dele era conseguir dados de pensionistas com os quais as associações faziam descontos nas folhas de pagamento de forma fraudulenta. Bem, gente, que situação, né? Então quer dizer que o cara também, além de estar aí sendo investigado por uma fraude bilionária, era apoiador do ex-presidente Bolsonaro e acabou fazendo também uma doação. E, por incrível que pareça, o maior momento dessa fraude do INSS aconteceu no governo Bolsonaro, tá, gente? É algo chocante realmente, mas claro, Bolsonaro está em apuros, ele consegue se escapar de um lado, mas outro problema aparece, são acusações, são anos e anos atrás das grades se ele for condenado e, claro, os escândalos não param de chegar. É uma tristeza, né? Porque todos tinham muita expectativa no Bolsonaro, muitos ainda acreditam na inocência do ex-presidente, mas claro, só o tempo e a justiça brasileira poderão determinar isso. Deixem nos comentários, eu quero saber o que vocês acham sobre todas essas informações que eu trouxe aqui nesse vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus e eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!